Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos. Para a nossa quarta reunião ordinária do Desticomos, realizada na sede dessa instituição, dia 6 de abril de 2026. Verificado o modo regimental, dou por aberta a nossa reunião. Nos termos do artigo 22 da Lei Municipal 2426/22. Nomeações, inclusões, posse, autoexclusões e perda de mandato. Nós tivemos a exoneração do Dr. Daniel, da Elizabeth Belo, do Diogo Cesareto e do Felipe Verdelli dos Santos. Eles eram conselheiros que faziam parte, eram indicados pela gestão. E, em razão disso, eles vão ser substituídos. O primeiro nome que já foi substituído pelo doutor Daniel, a doutora Lucila, que é a nossa secretária de saúde, que está ali no quadro. Oi, gente. Estou falando quadro, eu estou doente, tá? Minha vesícula pegou aqui hoje. Passei literalmente médica. As outras nomeações já ocorreram? Já? Ainda não, né? As outras pessoas já sabem que vai estar fazendo substituição, mas ainda não houve a publicação do VAS. Foi encaminhado para todos os senhores a ata da terceira reunião ordinária, realizada em 11/3. Os senhores tiveram acesso para que pudessem apresentar alguma modificação, alguma coisa assim? Alguém tem alguma coisa a colocar relacionado à ata? Não havendo nenhum posicionamento em relação à ata, coloco a ata da aprovação da ata em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Nosso item 2.4 da pauta é matérias relevantes de interesse do Conselho Municipal de Saúde. No caso aqui, nós temos um despacho da presidência, que foi realizado, o primeiro despacho que foi realizado agora no começo deste final do mês de março, no começo iniciado do mês de abril. Isso eu vou, de antemão, colocar o posicionamento dessa presidência e alguns posicionamentos que essa presidência tomou, e eu assumo qualquer responsabilidade em relação a isso. O que acontece? Nós recebemos, este ponto recebeu 2 denúncias relacionadas ao setor de transporte da saúde do município. 2 denúncias com questões que precisam ser apuradas. A primeira denúncia, ela falava especificamente a respeito de um contrato. A segunda denúncia, ela já trazia nome de profissionais que atuam na área da saúde do município, insinuando que ali havia provavelmente um conluio para o cometimento de algum ato ilícito. Em razão disso, esta presidência, ao ser comunicada pela Secretaria deste Conselho sobre esses 2 fatos, esta presidência, primeiro, entrou em contato com o chefe do executivo, no intuito de comunicá-lo que nós recebemos tais denúncias. Foi feita uma reunião, eu entrei em contato também com o vice-presidente deste conselho, o Jacques Télia. Foi feita uma reunião onde eu estive na presença do prefeito municipal, estiveram presentes também a vice-prefeita, o secretário municipal de governo, o secretário de negócios jurídicos, o chefe de gabinete, a secretária municipal de saúde, e eu acho que mais um outro membro agora, que eu não lembro qual era o cargo dele. Mas o corregedor municipal, eu acredito que é o secretário de administração, mas eu não me recordo, não era uma pessoa que eu conheci. Pois bem, dei ciência ao chefe do executivo das denúncias que chegaram. Por que eu agi assim? Porque eu entendia que era necessário comunicar o executivo municipal logo de início. Até para saber, o executivo está sabendo sobre essa situação? O executivo me comunicou positivamente, no sentido que eles já haviam recebido também tal denúncia. O executivo municipal já instalou um procedimento disciplinar para apurar os fatos.
Obviamente, quando chega esse tipo de situação, o nosso regimento nos obriga a quê? A comunicar às autoridades competentes para que elas façam as apurações. Por quê? Nós não somos, ainda mais quando a gente fala de algo que é uma denúncia de fato, o que significa uma denúncia de fato no direito? É uma denúncia que tenta imputar a um ato criminoso a alguém. Nós não temos a competência para apurar este ato. Em razão disso, tomei a liberdade, conversei com o melhor chefe executivo, depois trouxe para a executiva deste conselho os fatos que aconteceram. Tomei a liberdade, mais uma vez, assumo a responsabilidade. Se alguém entender que eu agi errado, não tem problema, a gente tem discute. De grifar o nome das pessoas. Por quê? Porque a gente está falando da identidade de alguém. E é muito fácil a gente destruir a vida de uma pessoa por uma questão que às vezes pode ser uma simples percepção política. Eu sei quem é. Então, em razão disso, eu tomei essa liberalidade, até por ser formado em direito, entender o quanto é grave esse tipo de situação, encaminhei para a diretoria executiva a denúncia. A denúncia está aqui no cômodo. Se algum dos senhores conselheiros quiser saber quem são as pessoas, está, mas eu pedi para que a secretaria executiva não encaminhasse a denúncia para ninguém com os nomes expostos. Por quê? Por mais que todos nós sejamos pessoas responsáveis, pode ser que isso ocorra um vazamento. Eu não quero que venham dizer que esse vazamento aconteceu por razão deste conselho. Então, visando proteger a credibilidade deste conselho, assim eu procedi. Mais uma vez, assumo a responsabilidade. Então, em razão dessa situação, passamos para a diretoria executiva. Dentro da diretoria executiva, a diretoria executiva respaldou os meus atos, e assim eu fiz o despacho número 1/2026, que eu vou ler aos senhores, que é encaminhando a notícia de fato às autoridades competentes para a apuração, uma vez que este conselho não possui competência para a apuração deste fato. Então, eu vou ler e depois eu abro para que cada um dos senhores possa estar se posicionando. Despacho da Presidência, número 01/2026, assunto: encaminhamento de comunicação de fato relativo ao contrato da SMA DLC 146/2022. Transporte de pacientes, inclusão e pauta de estações funcionais. Considerando o recebimento pela Presidência de comunicação formal contendo relatos de possíveis irregularidades relacionadas à execução do contrato SMA DLC número 146/2022, firmado com a empresa Oliver Tour, locadora de veículos, envolvendo em tese inconsistências operacionais, fragilidade de fiscalização contratual, eventuais impactos na regularidade do transporte do paciente do sistema único de saúde, considerando as atribuições do Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Constituição Federal, artigo 196, 197, 198, 103, da Lei Federal 8.080/1990, da Lei Federal 8.142/90, da Lei Complementar 541/2012, Lei Municipal 3.469/91, e suas alterações, e com base no regimento interno desse Cômodo, Resolução 02/2025. Considerando a competência deste Conselho para acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução de políticas públicas de saúde e a aplicação dos recursos públicos no âmbito do Sul Municipal, determino uma inclusão da matéria na pauta da próxima reunião da mesa diretora e deste Conselho Municipal para apreciação inicial, definição das providências, encaminhamento de cópia da Referida de Comunicação à Secretaria Municipal de Saúde para a ciência, apreciação dos possíveis esclarecimentos técnicos preliminares acerca da execução do contrato, dos mecanismos de controle dos procedimentos de fiscalização adotados dos controles relativos ao abastecimento, manutenção e agências operacionais dos veículos vinculados, o encaminhamento de cópia da comunicação à Câmara Municipal para conhecimento institucional, consideração de suas atribuições funcionais, fiscalização das áreas administrativas, e encaminhamento de cópia da comunicação ao Ministério Público do Estado de São Paulo para a ciência e eventuais providências que entender cabíveis no âmbito de suas atribuições legais. Após a apreciação da mesa diretora, o encaminhamento ao plenário deste Conselho para a deliberação quanto eventual constituição de grupo de trabalho ou comissão. Então, dito isso, nós encaminhamos isso para a mesa diretora ratificou o ato dessa presidência, e agora eu trago aos senhores essa disposição. Qual que é a minha sugestão? Minha sugestão seria a gente montar um grupo de trabalho, uma vez, para
tentar pedir esses contratos, verificar alguma coisa assim, fazer a fiscalização que nos é direito, mas volto a dizer, não nos cabe aqui fazer a apuração se ato é criminoso ou não criminoso. Nos cabe aqui o quê? Ter se verificar. Olha, tem razão, tem consistência em alguma viagem? Tem. E a gente fazer um relatório e depois apresentar para a própria secretaria. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se eu posso, Thiago, assim, desculpa até meu, né, talvez eu não tenha entendimento para isso, mas como se trata de uma denúncia e tem nomes de servidores envolvidos, eu acho que não seria pertinente todos os membros do conselho ter acesso a essa denúncia. Que nem você falou, vai ficar aqui, se alguém quiser verificar, eu não posso. Não seria só a mesa diretora? Eu não ou posso. só a comissão? Nesse caso, eu não posso minar os membros do conselho que terem acesso aos documentos que são inerentes ao conselho. Então, é mesmo com aquela lei de proteção de dados? Uma coisa é a proteção de dados, outra coisa é os documentos do conselho. Porque essas pessoas, quem tiver acesso tem que ter noção, se isso vazar, ela vai ser responsabilizado. Agora, eu não posso negar acesso, porque, em tese aqui, por mais que eu seja presidente, mas o meu voto é igual a de todos vocês. Sim. Então, eu não posso negar acesso. Por isso que eu não vou encaminhar. Isso, mais uma vez, assumo a responsabilidade e coloco nesse sentido de que não vou encaminhar nome para ninguém. A denúncia foi encaminhada no meio do denúncia com os nomes grifados. Quem quiser tomar ciência da situação, o documento vai estar aqui, o Alexandre vai tomar ciência de que foi. Por quê? Porque tem que ter responsabilidade. Porque nós estamos lidando com vidas de pessoas. Como eu disse, eu não posso negar nenhum dos senhores, porque aí estaria sendo um ato antidemocrático, de respeito ao regimento. Todos os senhores têm acesso a todos os documentos que são pertinentes a este conselho. Eu não posso. Mas, assim, eu volto a dizer, nós estamos falando de pessoas. Eu acho que todo mundo é responsável o suficiente, todo mundo está aqui porque são pessoas gabaritadas dentro das suas profissões, dos seus locais de trabalho. Então, ninguém aqui, todo mundo sabe da responsabilidade. E a gente está lidando com vida de pessoas. Às vezes, isso daqui pode ser nada, às vezes, isso pode ser tudo. Mas para acabar com a vida de alguém, é um estrago dele. Sim, com certeza. Por isso que eu falei da lei de proteção de dados, porque a partir do momento que eu deixo isso acessível, mesmo sendo os membros do conselho, porque talvez seria acessível à comissão ou à mesa diretora, né, para apurar os fatos, né? Sim. Agora, quando eu deixo disponível para todos os conselheiros, eu fico preocupada com essa proteção dos dados, dessa informação. Não, eu compreendo, mas infelizmente, porque eu não posso. Eu acho que alguém levantou a mão, não eu. Vou só com a marca, mas na internet. Ela colocou em você. São duas situações. Uma situação, um entendimento meu, seu leigo, é a transparência. Sim. Que faz aqui entre os integrantes do conselho. Né? Essa transparência. Outra coisa é a proteção de dados. Agora, aí vem um ponto, uma reflexão pesquisa. Quando nós assumimos um cargo, uma função de conselheiro, nós temos prerrogativas e temos deveres. Um desses é o sigilo. Nenhum de nós conselheiros, mas independente se é superficial efetivo, pode se arvorar a sair, por exemplo, comentar uma situação assim, tem hoje em casa, questão de postura, de sigilo mesmo, questão de ética, moral. É isso que eu quero colocar. A aprovação do Thiago também é muito pertinente, é transparência. Se não tiver divulgar para todo mundo, está cerceando informação. Não pode fazer. Eu acho assim, eu acho que a marcada do Thiago muito boa. Quem querer saber alguma coisa, procura o Alexandre, assina lá, né? Eu o documento, para saber que eu vou, porque um dia da manhã, se deixar para todo mundo ir lá, mostra, que não assinar, né? Tem que assinar, porque se isso vaza, então a gente já sabe mais ou menos. Não, se vazar também, cada um é responsável pelas suas ações. Legalmente, ela vai responder. Como ela está boa, né?
sei lá, enfermeira ali pagou. Eu volto a dizer, eu estou sabendo isso daqui faz pelo menos uns 15 dias, mais ou menos. Eu só conversei com algumas pessoas. Sim. Quantas pessoas tem envolvido nesse caso aí? O secretário falou assim, que ela havia entendido que o acesso seria à denúncia e não aos nomes. Não, é que eu não posso, é documento do Commons, eu não posso esconder, não dar acesso para quem quiser ter acesso ao documento do Commons. Mas eu não vou entregar na mão de ninguém o documento do Commons, entendeu? Eu não vou entregar esse documento. Nós encaminhamos a quem tiver, eu acho que no e-mail mandou com os pontos carregados. Só que assim, se alguém achar que tem que ter acesso, é documento do Commons, eu não posso proibir. Eu fui me certificar, hoje eu li esse documento inteiro. Eu não posso proibir, senão estaria cerceando direito que qualquer conselheiro tem acesso ao documento do Commons. Eu não posso fazer isso. Mas eu volto a dizer, por isso que eu estou tomando mais uma vez uma deliberação no seguinte sentido. Quem quiser ter acesso à definição do nome, pode até ter, só que vai assinar um termo sabendo da questão da confiabilidade desse dado. Isso é importante. Porque é uma situação assim que é complicada. A gente está lidando, mais uma vez, eu volto a lembrar a vocês, a gente está lidando com vidas humanas. Primeiro, a gente não é nem competente para fazer esse julgamento. Aqui, nós não temos, por exemplo, eu vi já algumas vezes pessoas assim comentando em redes sociais, que o conselho pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, eu não posso ter poder de polícia para evitar as coisas. O que eu entendo, Thiago, né? Só vou bater de novo na mesma tecla, assim, ó, eu preciso, tá? Pode ser que eu esteja errado. O que eu entendo, assim, a questão não é saber os nomes, a questão é a denúncia. Então, acho que a denúncia a gente tem que apurar para ver se é certo, se a denúncia é verídica, se isso procede, até por ser conselho. Né? Então, a gente deveria ter isso, né? Agora, expor esses nomes, eu não sei como isso daí. Mas eu estou querendo só tentar explicar. Eu não estou expondo de ninguém. Só que se alguém quiser ter acesso, qualquer conselheiro quiser ter acesso a esse documento, eu não posso pegar. Geralmente, uma denúncia, ela é sigilosa, né? São todas as denúncias que são identificadas pelo denunciante. Então, assim, o fato, ok, o conselho tem que investigar mesmo, porque, aconteceu, será que isso eu vou lá. Mas, por ser uma denúncia, ela deveria ser sigilosa em relação aos atores. Né? Mas mais uma vez, só para tentar explicar. Todos os conselheiros aqui, independentes da função que eles exercem dentro do conselho, eles estão em pé de igualdade. Sim. Eu não posso, se alguém quiser, olha, eu quero pegar a denúncia e lê-la, completa sendo livros, eu não posso pegar. Enquanto vigilância, a gente recebe denúncias todos os Mas dias. é diferente, você está falando, mas aí você está criando uma situação onde você tem graus de hierarquia. Aqui eu não tenho hierarquia com ninguém. Mesmo eu. Se fosse possível, porque na legislatura nós entendemos que seria tarjado para fins de fiscalização. Sim. Ciente que o governo já está fazendo apuração, a Secretaria de Saúde também o procedimento interno, que isso vai ser socializado junto com o Conselho, todas as apurações. Então, que se formasse uma comissão da fiscalização da denúncia, que daí somente esses membros que vão fazer parte da comissão de fiscalização terão acesso aos nomes certeiros. Mas eu só volto a dizer, se alguém entrar com requerimento de acesso, eu não posso treinar. É só isso que eu estou dizendo. Eu não tenho base legal para fazer isso. Entrou com mandado de segurança, recebe no outro dia. Você sabe disso. Você sabe disso. Por isso eu estou só dizendo. Eu posso até tentar, eu estou tentando criar um mecanismo. Eu só quis deixar claro o seguinte. Eu volto a dizer. Nós não temos acesso a ninguém com nome. Só que se um conselheiro vir aqui requerer formalmente, eu não tenho preceito legal para negar. Se eu negar, é passível dele entrar e destituir esse ato judicial. E ele vai ser responsável. Por ser denúncia, Tem apuração, eu penso que por ser denúncia. Porque assim, por isso que eu estou falando, eu tenho. É uma situação extremamente complicada. Por isso que eu tentei porque é também. complicado, entendeu, Thiago? É isso que eu estou falando. As denúncias,
Enfim, né? Seja Não, essa gente, eu ou vou outra, falar, é eu sou advogado, eu vou te lançar também. Sim. Todos os processos em segredo de justiça valem. Mas Isso é, infelizmente, Até aí, nós devemos tentar proteger. Por isso que eu estou falando, que eu vou criar até um instrumento ali que nós nem poderíamos fazer. Porque quem quiser, você pode, você vai fazer isso, você vai justificar o porquê que você quer, você vai assinar. Fica registrado até que Você vai assinar. ter acesso. Porque você precisa. Porque assim, vamos supor, a gente vai montar um grupo de trabalho, que eu acho que eu acho que é o melhor. Pessoas de fora do estudo de trabalho, doutor, eu quero ter ciência ipsis literis da denúncia. Ok. Justifica porque você quer, aqui eu quero ter. Ok. Mas vai assinar um termo de responsabilização aqui. Entendeu? Eu entendo que eu acho que essa é a melhor forma da gente proteger. Até para depois não falarem que eu estou sendo também antidemocrático com o conselho, porque de fato a gente não tem um certo grau de hierarquia entre nós. não, e sem falar também que você é um profissional da área, advogado, tem luta advogada. Eu já me canso daqui, por exemplo, eu É igual o caso que você falou lá, você que sempre denúncia todos os dias, certo? Às vezes uma pessoa. A gente só apura contatos. A gente não pode ser advogado. não expõe. Sim, dentro do setor público, o importante é você saber se houve ou não crime cometido e não a pessoalidade do agente que conduziu isso, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que a administração pública já está acostumada, ó, vamos investigar a ocorrência do crime, independente do autor, entende? E é por isso que a gente faz esse apontamento. Então, a minha sugestão, então, só voltando a todos os senhores, a minha sugestão é, eu não estou enxergando, gente. É melhor. Acho que Todos estamos falando da mesma coisa, todos os membros comentários a respeito da isso aí, Silvio. da informação. Eu acho que tem que ser nesse sentido mesmo. Sim. Eu acho que é, eu tô meio cego aqui. É Eu acho que é possível, assim. relaxa, vai, né? Agora completa ainda. Ó, a denúncia foi direcionada ao conselho, de modo que os conselheiros eleitos do triênio têm acesso aos documentos. O sigilo do nome na leitura em reunião ordinária se justifica apenas por ser ato aberto à população, de modo que poderia injustificadamente ser aberto a terceiros não integrantes desse ponto. Por isso que eu não vou ler nenhum aqui hoje. Ok. Porque, como é transmitido pelo YouTube, e é algo que também nós já tínhamos conversado na reunião do executivo. Eu não vou ler nada relacionado a isso, porque, como é público, qualquer outra pessoa pode ter acesso, então eu não vou abrir. Mas os membros do conselho não tem como negar, é só que nós vamos fazer. Se na pergunta tem que justificar o porquê, se não foi Não, mas, negar. Com relação. Oi. é assim, mas eu entendo, igual o Carlos acabou de falar lá, que todos nós estamos falando da mesma coisa, proteger essa informação. E aí que fica registrado em ata que apenas se alguém quiser acesso, Faz por escrito. você não pode negar. Faz por escrito e eu não Enquanto sei isso, a gente se protege os dados. E deixa agora só minha sugestão. Tem um pedido ali. Lê para mim, Alexandre. Eu estou sério. Eu acho que ali da frente. Será que você apagar ali no. Gente, eu sou humilde, meu grau está aumentando. Eu leio para você. Não apagar tudo, não. Agora, para não estarmos mais preocupados com os nomes e com a gravidade dos fatos. Por isso, da importância da investigação, e isso já estamos fazendo com Escreveu lá. Foi a Lucila. É Lucila, ela tá em cima. Não, Lucila, ela mesmo. Lucila, mas é dentro daquilo que a gente falou. A gente vai montar um grupo de trabalho aqui hoje. Sei que a administração já está investigando. Vamos encaminhar para os órgãos competentes, uma vez que quem pode fazer, por exemplo, tem poder de polícia para registrar determinadas coisas, não somos nós, mas minha sugestão é montarmos um grupo de trabalho para que a gente possa o quê? Solicitar documentos e ajudar nesse processo todo, porque eu acho que, eu volto a dizer, que é mais semelhante ao que eu disse outro dia no grupo. A gente está todo mundo reunido em prol de algo muito bom, que é tentar melhorar a saúde do nosso município, tentar proteger a saúde do nosso município. Às vezes a gente vê certas críticas, principalmente em rede social, para mim, eu gosto para idiotas, e eu não tenho por dor nenhum de falar isso, tá, gente? Depois pode me cancelar a internet, não tem medo.
Eu falo que às vezes o celular deu roda muito idiota que não sabem compreender. Quantas vezes eu vejo crítica assim, a salva dela só para botar uma porcaria, não tem vaga na da casa, mas que pouco como isso tem. É verdade. A gestão não é do município. Vários, eu recebo uma vez por semana lá falando que está faltando remédio. Eu pergunto que remédio que é? Alto custo. Alto custo é culpa nossa. Não é gestão nossa, é o governo do estado. Então, diversas situações acabam sobrando para o município, mas não é culpa nossa, mas a gente está junto para tentar ajudar. Então, nesse sentido. Então, só voltando ao tema, a minha ideia é montar um grupo de trabalho. Eu acho que o número ideal 5 pessoas, porque mais é bagunça. E seguindo a mesma proporção que normalmente é dentro do conselho, 3 questões, ajuda eu, 3 da sociedade civil, 1 do prestador e 1 da administração, é isso? 3 sociedade civil, 2 trabalhadores e 1 gestão. Então tem que ser 6? Ou 4. Aí 4 seria 1 gestão, 1 trabalhador e 2 usuários. Então vamos para 4. 4 acho melhor. Quem quer sociedade civil? Eu gostaria de participar, porque vai acabar tendo que vir para mim do mesmo jeito. Então, vou pedir para participar. Quem mais da sociedade civil poderia participar junto desse grupo? Wesley. O Wesley é bom, dois advogados. O Pavan também. O Afonso. Tá faltando um. Não, já foi. O Thiago, Wesley e o Pavan, é isso? Aí eu preciso de alguém. 4 Tem que ser. Se a gente tiver 4 pessoas, eu vou ter que votar aí. Entre eu, o Wesley e o Pavan, quem vai ser eleito. Agora teria que ser mais 2 trabalhadores. Mais 2 trabalhadores. Quem do trabalhador poderia participar? E alguém da gestão. E alguém da gestão. Trabalhador, quem poderia se candidatar? Ajuda aí, eu tenho que olhar de cabeça. Trabalhador o Stefano, o Zé, a Neuza. O doutor. Tem o João Abade. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Pode ser? Oi? Pode ser. Tem o João Abade. Tem? João Abade também. Vai ser Ô, João, você pode participar? Vai ser complicado. Deixa eu. Então. Ô, Zé, participa com a gente? Então, aí a doutora Jéssica foi audição. Então, fechou. Ok. Aí a gente marca. Tá certo. O doutor Thiago. Tem que estar certo. Ainda bem que no final a gente vai falar mal de Luiz. Mas isso aí é conversa. Então, definido nesse sentido, tá bom? Vamos para os próximos itens. Matérias pendentes a serem deliberadas. Nós temos a eleição do segundo secretário, que ficou de eu conversar com uma pessoa, eu conversei com o Wesley. Wesley, fala aí se você vai querer ser segundo secretário ou não. Ele aceita. Vaga que era da Tuori como segunda secretária. Eu acho que eu vou fazer proclamação, permaneçam como estão. Aprovado. Bem-vindo. Nós temos um segundo item que ficou para ser dito, só que assim, eu não sei se quem falaria a respeito. Seria a questão do ESUS, como alternativa ao sistema utilizado atualmente para a atenção primária.
Como o pessoal da gestão está numa parte tá viajando, outra não, quem vai querer? Quem vai? A apresentação já está pronta. Já está pronto? O Alexandre e a Lucila vai falar. Então, perfeito. Posso falar? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Peço novamente desculpas aí por estar de forma remota, mas não gostaria de perder a primeira reunião de vocês. Então, por isso fiz questão e agradeço imensamente aí a possibilidade de participar à distância. O que eu comentei com a Jéssica, a gente vai falar brevemente, né, até para não tomar o tempo de vocês, e aí, caso vocês permaneçam alguma dúvida específica, a gente pode ir tirando. Mas o que a gente precisa primeiro sinalizar, né, de que hoje, o que a gente vem enfrentando e observando, inclusive hoje participando de um espaço onde a discussão, né, girava em torno da questão do ESUS, é de que a gente vem observando que por conta de algumas fragilidades do próprio sistema, a gente observa que municípios de maior porte ainda estão optando por sistemas próprios, né, de aquisição própria, diferente de municípios pequenos que têm aí 1, 2 unidades de saúde, que não tem um arsenal muito grande, né, de retenção medicamentosa, que a questão financeira também é uma questão mais limitada, então a gente vem observando que municípios pequenos, de 10, 15, 5 mil habitantes, estão optando nesse momento pelo ESUS. Então, o ESUS é um sistema, né, a nível nacional, que foi pensado e idealizado num primeiro momento, para atenção primária, e aí já iniciou-se, então, os movimentos para a busca de ampliação, então, do ESUS, para além da atenção primária e também especialidades, mas isso ainda não é uma realidade, tá? Então, o ESUS, ele cobre, neste momento, apenas a atenção primária, com um foco muito específico para as unidades básicas de saúde, mesmo aquelas que não têm programa de saúde da família, a estratégia de saúde da família, então, toda a produção das equipes de estratégia, juntamente com a produção dos agentes comunitários de saúde. Enquanto aquilo que a gente tem em relação a sistema próprio, que é a gestão da saúde, ela cobre, né, não só a questão da atenção primária, mas tudo aquilo que envolve a atenção primária. Estoque, medicamento, baixa e entrada de medicação, a questão, né, de validade, inclusive a gente consegue monitorar, a questão odontológica, os CAPs, farmácia, para além, então, o nosso sistema, ele tem a farmácia integrada, inclusive possibilitando que o munícipe, através do sistema, consiga aí identificar qual é a medicação que está em falta, se existe medicação em uma unidade ou não em outra. A gente também tem a questão da regulação e da vigilância. Priscila também, qualquer coisa, pode complementar, mas a gente também tem questões que envolvem aí a vigilância, inclusive o diálogo, né, Pri, em relação às notificações, a facilidade de algumas informações que a gente consegue gerar no campo, né, do sistema próprio. O ESUS-AB, ele não contempla a urgência e emergência, a saúde mental especializada, como falei para vocês, hoje, inclusive, a Alessandra participou de um espaço que falava dos CAPs, né, e o CAP, eles já estão olhando para a questão da saúde mental em relação ao ESUS, mas não tem também a regulação de vagas, que isso é uma coisa que nós temos com um sistema próprio, e que a gente, inclusive, eu não sei nem se eu posso dar spoiler, mas a gente está olhando para a questão de um possível aplicativo, né, até aí o final desse ano, para que seja implementado no município de Araçatuba, para que o município, então, além de saber hoje da questão da farmácia, endereços de unidade, contato, mas que ele consiga também dialogar através do aplicativo em relação à sua permanência na fila, como é que está a sua condição, quantas vagas, às vezes, foi fornecida ou não. Então, são coisas aí que a gente está dialogando e que, com o sistema de gestão próprio, facilita a questão do aplicativo.
Uma coisa que é importante, que assim, o sistema que a gente trabalha hoje, ele sobe aproximadamente, não sei se vocês estão passando, que eu parei de ver aqui a apresentação, mas eu vou falando aqui para vocês. Então, ele sobe informação para o ESUS. O inverso não acontece. Então, se a Araçatuba trabalhar com o sistema ESUS, a gente precisa ter em mente que a gente vai ter que continuar trabalhando com o assessor em todas essas frentes que eu já falei para vocês. Então, eu posso trabalhar com o ESUS na APS, né, dentro da estratégia, agente comunitário e unidade básica. Mas, por exemplo, eu estou com uma equipe lá, que ela precisa olhar para a questão de medicamentos, se tem ou não tem no estoque, se a questão da vacina também, quando eu falo da vigilância, né, se alimentou ou não alimentou, a equipe vai ter que continuar, então ela vai trabalhar com o ESUS e com o sistema de gestão própria. Então, isso ainda não é possível. Por que a gente fala disso? Seria muito interessante, é isso que a gente briga, de que o ESUS possa também receber as informações, também repassar informações, porque ao poder repassar informações, a gente consegue, então, fazer as duas coisas, trabalhar com o ESUS na atenção primária e com qualquer outro serviço de gestão secundária dentro das nossas unidades, sem precisar alimentar a informação duas vezes. Realidade existente hoje para os municípios maiores e que tem aí 2 sistemas trabalhando, ESUS e gestão própria. Que mais? Lista de atendimento de vacinas. Hoje, com o sistema próprio, a gente consegue puxar os faltosos, consegue identificar, por exemplo, uma gestante que começou com pré-natal na atenção primária, mas que, de repente, faltou na segunda consulta, na terceira consulta. Cada equipe consegue filtrar por nome as gestantes que estão faltosas, gestantes que não realizaram os exames. No slide da coleta de dados simplificados, então a gente tem, né, uma ficha padrão no ESUS, então essa ficha ela é simplificada. Volto a dizer, o Ministério está olhando para isso e está buscando ampliação da ficha, para que a gente possa ter não só a ficha de atendimento básico, mas também dentro das outras especialidades. Que mais? O cadastro individual, então, o ESUS tem, cadastro domiciliar, o ESUS tem, tudo aquilo que envolve a questão, né, de referência territorial, o ESUS tem. Então, a gente vem apostando muito nas mudanças do ESUS e na importância, inclusive, dos municípios passarem a ter, eu não sei como fala isso certinho, mas aí quem souber também pode me ajudar, uma base tecnológica própria do município, né? Hoje nós não temos. Então, acaba que a gente tem dificuldade no diálogo entre a possibilidade de pleitear o ESUS para a nossa unidade. Volto a dizer assim, eu não sou contra o ESUS, nunca fui, mas independente do espaço que eu sempre ocupei, eu sempre entendi que existem coisas que vão muito além daquilo que eu idealizo, né? Existe a prática do dia a dia, e a gente precisa pensar que a prática do dia a dia do profissional, ela tem que ser facilitada. A gente discute muito a respeito das diversas fichas existentes dentro, né, das unidades básicas e que a equipe já tem que preencher. Então, trabalhar com 2 sistemas, para além de qualquer ficha hoje já implementada, é agregar mais serviço para profissionais que já estão no seu limite de atuação. Ainda mais em Araçatuba, que nós temos aí, né, um déficit de número de equipe de estratégia saúde da família. Quando a gente fala da questão de administração, segurança de relatório, ambos os sistemas são extremamente seguros, tanto o que Araçatuba hoje utiliza, quanto a questão do ESUS. A única questão que a gente fala da questão da administração dos dados, do tratar dos dados, quando a gente alimenta o ESUS diretamente, a gente observa que fichas são diretas no ESUS do que quando esses dados são tratados. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Faz só um joinha para eu. Então, assim, quando a gente faz alimentação direto no ESUS,
a porcentagem dos municípios que fazem direto de ficha que não subiu para validação do Ministério e depois recebimento de recurso, gira em torno ali de 5%. Quando a gente trabalha com um sistema próprio e que as fichas são tratadas, de que ao digitar uma informação errada, o próprio sistema já acusa que está errado, a gente está permeando 0,58%, 0,75%. Então, a efetividade daquilo que está subindo para o Ministério está sendo muito boa, porque o profissional, ele consegue, na hora do registro, já identificar o seu erro. Então, às vezes, ele nem consegue terminar o atendimento, porque ele lançou um código errado e o próprio sistema de gestão própria, ele já identifica o erro. O ESUS não. A gente só vai saber do erro do ESUS a hora que esse dado sobe para o Ministério faz a sua análise em relação ao banco de dados e ele invalida algumas fichas, aquelas que ele identificou que o código estava errado. Ao invalidar, ele retorna essas fichas para a unidade básica de saúde, para o município, e aí a gente redistribui as fichas para cada unidade, para que essas informações possam ser corrigidas. E aí a gente tem um prazo de correção. Então, com o ESUS, a gente viu uma publicação recente que os municípios que usam estão em torno de 5% de devolução, e nós, né, a gente está em torno de 0,72%. Então, isso evita retrabalhos, inclusive. O que mais? Urgência e emergência, né? Hoje a gente está migrando aí para um sistema com maior efetividade de informação do sistema próprio. Isso quer dizer o quê? Quando eu falei para vocês daquilo que a gente está estudando em relação ao futuro aplicativo, vou dar um exemplo hoje, o quanto o município gasta. O paciente vai no pronto-socorro hoje, realiza exames lá hoje, ele sai hoje com uma consulta agendada lá para a unidade do UTV. Ele não leva os exames que ele realizou dentro do pronto-socorro. Ele chega na unidade do UTV, ele tem que novamente realizar os exames. Hoje, com o sistema próprio, a gente está igualizando a rede de cuidado. E a vinda do aplicativo vai melhorar ainda mais. Por quê? O paciente tem suas informações na mão, ele digita lá o seu código, e aí ele tem, né? Então, com o sistema próprio, a gente já vai conseguir ver isso muito rapidamente, a atenção primária já consegue ver todo o caminhar desse paciente, inclusive dentro da urgência e emergência, dentro do CAPS, mas ainda existem limitações do sistema próprio em relação aos exames. Aquilo que eu faço lá no pronto-socorro, eu ainda não consigo enxergar na unidade básica. Daqui a alguns meses, mais tardar aí 2 meses, a gente já vai ter essa possibilidade. E aí, com a vinda, inclusive, do aplicativo, o paciente tem o seu exame na mão. Se ele quiser, inclusive, gente, ir num espaço particular, ele tem o exame e ele reduz gastos, tanto na rede pública, quanto nas escolhas dele relacionada ao particular. Em relação aos CAPs, hoje a gente já tem uma integração muito grande, principalmente com o sistema próprio, em relação a questões que nós já fazemos, e aí, assim, dizer que a nossa RAPS aqui de Araçatuba é uma das melhores do estado de São Paulo, e aí eu falo isso, né, de forma muito tranquila, porque a gente conseguiu, inclusive, implementar coisas dentro do sistema próprio que não está nem dentro da portaria, em relação à obrigatoriedade da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Rede de Atenção à Saúde Mental, perdão. E aí, então, isso facilita muito o monitoramento, a qualificação do serviço, e também em relação à questão odontológica. Quando a gente fala da odonto dentro da unidade, o ESUS contempla, mas quando a gente fala, né, da odonto dentro do escopo da especialidade, o ESUS também não consegue contemplar. Cadê? Regulação, transporte sanitário, então são as fragilidades que a gente usa muito. Quantas viagens nós tivemos ano passado? Estava no quadrimestre, vocês lembram? Então, tivemos muitas viagens para fora de Araçatuba, isso tudo é informatizado, né, isso tudo é controlado, então, assim, com um sistema próprio.
e o ESUS, infelizmente, ainda não contempla. Pode passar, vamos lá embaixo, que aí como eu vou falando, eu já vou pulando as coisas. Lá na síntese, né, então, o que é o ESUS e o que ele cobre. Então, para esse último slide, pode baixar, Alexandre. Ele é o último. Pode baixar, da epidemiológica eu falei, né, da questão da não contemplação. Aí, esse último slide, ele fala o que é. Então, assim, o ESUS é bom? Ele é muito bom. Ele é bom para a atenção primária, que foi aquilo que ele foi pensado. Quem é que está usando o ESUS? Municípios menores, porque ele tem uma logística de rede limitada. Nós temos 20 unidades, 5 serviços de atenção de saúde mental, né, 2 unidades 24 horas, o serviço de urgência e emergência, uma regulação que não regula só serviços municipais, mas também serviços de recurso regional que estão alocados aqui em Araçatuba. Então, o ESUS é maravilhoso, mas é o que a gente vem cobrando nos espaços que nós estamos ocupando. O Ministério precisa olhar para a ampliação do ESUS, ele precisa pensar na logística e na necessidade dos municípios. A gente precisa ter um sistema, e aí isso começou agora, tá, no Ministério, em relação a medicamento, toda a parte de farmácia, o Ministério começou a pensar, então, o ESUS hoje na atenção primária, e ele começou um movimento para pensar na questão farmacológica, de controle, de entrada, de saída, de evitar, né, erros em relação à data de validade e assim por diante. Então, a gente vem avançando, o Ministério vem avançando muito nessas questões. Eu entendo que o ESUS é uma realidade e que a gente vai precisar pensar, né, num futuro muito próximo em relação ao ESUS, e eu entendo também que a gente pode futuramente, né, ao refletir a respeito, usar o recurso que a gente tem hoje de um serviço próprio em outros espaços, qualificando ainda mais, só que hoje eu vejo uma dificuldade muito grande com a realidade das unidades, neste momento, eles terem que trabalhar com 2 sistemas e começar do zero aí, trabalhar com um sistema que eles não conhecem neste momento. Acho que eu finalizo a apresentação e se alguém tiver alguma dúvida, e se eu falei rápido, me perdoa. Eu já pedi desculpa para a mesa diretora, que eu sou muito acelerada. Então, peço desculpas aqui também para vocês. E é que eu não queria tomar muito tempo. Obrigada. Ansiosa para falar, porque assim, né? Como todos acho que já sabem, já faz um período, né, Lu, que eu estou na vigilância. Então, eu participei de diversas reuniões, desde quando chegou aí o ESUS, né? E a gente vem trabalhando, então, né, para que esse sistema, né, possa estar aí complementando todos os dados, todas as informações da atenção básica. Porém, é aquilo que a Lucila acabou de apresentar. Lá atrás, o ESUS, quando ele foi criado, né, ele ainda era bem menor do que ele está hoje. Ele ainda melhorou muito, ele já melhorou muito, porque ele era assim, era prontuário eletrônico e pronto, não tinha mais nada. E aí ele já melhorou, né? E acredito que ele vai melhorar muito mais, né? Acho que o Ministério da Saúde está trabalhando para que realmente ele tenha essa interoperabilidade com os sistemas, óbvio, né? Porque não tem, ele não se conversa. Então, ele não tem isso. A gente já discutiu bastante a respeito disso. Inclusive, eu fui no município de Andradina. Andradina, eles implantaram o ESUS na sala de vacina, né, para tentar melhorar aí a qualidade das informações e tudo mais. Porém, é aquilo que a Lucila acabou de apresentar, que ele não se conversa. Então, assim, hoje, como que é a nossa realidade de hoje? Eu falo enquanto vigilância, enquanto atenção básica, enquanto urgência e emergência. A gente tem 3 sistemas que hoje as profissionais trabalham na sala de vacina hoje. Trabalham na atenção básica e trabalham hoje com os atendimentos. Então, a gente trabalha com o assessor público, a gente trabalha com o CPMI, a gente trabalha com o CadWeb
né? E a gente ainda tem todos os sistemas de informações, que é o Siscam, né? Os outros demais sistemas que precisam ali ser alimentados. Então, a parte burocrática, ela é muito grande. Então, hoje, para que eu possa entrar dentro de uma sala para realizar uma dose de vacina, eu tenho diversos papéis a serem realizados antes de iniciar aí a vacinação. Como o ESUS, quando a gente for identificar essa possibilidade, ele não se conversa. Então, por exemplo, para implantar um ESUS hoje na atenção básica, eu não vou poder abrir mão do assessor público, eu não vou poder abrir mão do CPNI, eu não vou conseguir conversar com o CadWeb, porque nenhum sistema conversa com o CadWeb. Eu vou ter que alimentar o sistema dos programas que são gerenciados pelas equipes da estratégia. Então, fica inviável neste momento. Por quê? A vigilância, ela não tem acesso ao ESUS. Ela não foi contemplada. A urgência e emergência também não. As especialidades também não são contempladas. Então, hoje, por mais que a gente fale, nossa, mas a gente tem essa oportunidade de, né, de estar aí aderindo, né, ao ESUS e tudo mais, mas a gente, na prática, não funciona. Porque, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer uma investigação, ou quando eu vou consultar um paciente, pelo assessor público, eu consigo ver todas as passagens dele. Se ele passou lá no CAPES, se ele passou na urgência e emergência, se ele passou somente na atenção básica, se ele foi notificado, se ele tem vacina, se ele pegou o medicamento. O ESUS, ele não faz essa portabilidade com a farmácia, ele não trabalha com histórico. Então, a gente não consegue verificar nem se esse paciente está fazendo uso de algum tipo de medicamento. A gente não consegue visualizar os exames. Então, realmente, hoje, né, só estou tentando complementar a fala da Lu, neste momento, né, seria inviável, né, o município aderir ao ESUS. Se ele melhorar, conforme a gente viu nas apresentações do Ministério da Saúde, pode ser que mude, né, os módulos ali e ele consiga fazer, então, essa conversa, que eles falam de interoperabilidade, com os outros sistemas. Aí, beleza. Aí fica legal para a gente colocar na atenção básica. Mas, enquanto isso, infelizmente, nesse momento, não é o ideal para a gente. É porque a gente precisa facilitar o acesso, né, gente? Não complicar, né? Então, se escreveu uma coisa e o Daniel entrou a mão. Oi, gente, boa noite. Eu só queria fazer um comentário. A questão de digitar em 2, 3 sistemas é muito inviável. E aproveitando a fala da Lucila, a gente lá no Ritinha Pratos, a gente tem alguns convênios com o município. E o município nos obriga a digitar em 2 sistemas, no nosso e no do município. E isso atrapalha muito o serviço. E eu fiquei muito feliz com essa fala da Lucila, porque amanhã eu já vou mandar um ofício pedindo para não usar 2 sistemas. Mas dificulta muito o serviço. Eu gero banco de hora para funcionário, gero hora extra. Enquanto o sistema não se integrar, eu acho inviável usar o ESUS. Eu só queria contribuir com essa fala. Aí, jogar a bola e espera que a Lucila continue. O meu posicionamento é o seguinte: essa questão do estudo tem permeado os corredores da política de Araçatuba. Eu cheguei a ouvir discursos acalorados, né, pelas pautas, e os nossos representantes dizendo que Araçatuba deixa de receber recursos porque não faz o do estudo. Aí Nada a ver. Aí, qual que é a minha pergunta, secretária? Explica para nós. O fato de hoje nós não estarmos usando de fato o ESUS, isso tem contribuído negativamente para que a gente tenha acesso aos recursos federais, ou isso é uma falácia que inventaram? Volto a dizer, quando eu escutei isso, e eu escutei da boca de um profissional que eu admiro demais, eu falei para ele assim, porque é o que eu disse para vocês, eu sou o que eu sou, independente da função que eu ocupo, eu sou cidadã de Araçatuba. E aí a minha pergunta para o profissional foi assim, será que a informação não está subindo ou nós não estamos alimentando?
Então, a gente, enquanto gestor de saúde, nós precisamos nos preocupar na qualidade da alimentação. Pode ser o melhor sistema do universo. Se a equipe não tiver, não é, Tuca, alinhada, ordenada, alimentar o que precisa alimentar. Por exemplo, não adianta eu consultar a mulher no pré-natal as 7 vezes que eu preciso consultar, se 2 vezes das vezes que eu atendi ela, eu não alimentei o sistema. Então, não vai subir informação, porque a informação nunca foi digitalizada. Então, quando a gente fala disso, a gente fala que está subindo tudo aquilo que está sendo digitado. Hoje, o que é inviabilizado, o que o Ministério está devolvendo para nós de erro, é em torno de 0,50% a 70%. 0, o que a gente está vendo de devolução de municípios que têm gestor é de 5 ponto alguma coisa, porque o sistema próprio hoje está sendo, ele facilita aí a hora que eu estou cadastrando e ele me aponta que eu estou digitando errado. Às vezes, gente, é trocentos mil códigos. Eu sempre disse isso, na hora de fazer um relatório, eu estou lá sentada na frente do computador, eu vou colocar filtro que eu entender ser pertinente. Só que, às vezes, a pessoa, lá no outro computador, vai fazer filtros que ele entender. A gente, às vezes, pensou no mesmo objetivo final, mas na hora de selecionar as informações, a gente selecionou filtros diferentes. A informação vai dar divergente. Não é o sistema que está errado, sou eu que preciso padronizar. Então, a gente vem conversando muito com o prestador, né, que fornece o serviço para nós, a gente está alinhando o código. Teve uma vez que eu cheguei num espaço que eu falei, qual é o código que você lança para tal coisa? Aí uma pessoa falou X. No outro espaço, 2X. Entende? A informação está sendo lançada. Hoje a gente consegue ter lá filtros que não permitem mais lançar. O ESUS não tem isso. Então, o que eu lanço, sobe. Se eu lançar errado, por exemplo, se eu lancei lá um paciente que tem hipertensão, ele vai ficar pro resto da vida com hipertensão, porque o Ministério não consegue fazer a leitura. Se eu venho e atender esse paciente no mês seguinte, e nossa, ele teve um pico hipertensivo, ele não é hipertenso, e eu tento corrigir no sistema, o Ministério não consegue fazer a leitura mais. Quando o sistema é próprio, a gente consegue reformular, e aí a própria informação lá do sistema, a hora que sobe, já sobe corrigida. Então, a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com as nossas falas. Eu sempre falo, e eu falo assim, eu não tenho medo de embate, de discussão técnica, foi o que eu coloquei aqui. A gente precisa ampliar nossas discussões, nosso espaço precisa ser mais rico, né, tecnicamente. Hoje eu conversando com a doutora Pamela, que é assessora de planejamento, eu falei, a gente precisa ter um tempo de estudo. Olha o tanto de portaria que o Ministério solta, às vezes até de recurso, e é insano, e ninguém consegue estar o tempo todo lendo. Então, nós precisamos ter um tempo de qualidade para isso. E eu acho que, assim, é muito frágil a gente falar sem estudar. Então, para falar aqui hoje para vocês, eu li, eu estudei, a Jéssica, inclusive, fez correções de algumas coisas que eu tinha passado para ela, porque ela também leu, ela também estudou, Priscila, Tuca. Então, assim, para estar e dizer, a gente faz aquilo de fato que vai ser feito, que é a lição de casa. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as coisas, porque, às vezes, uma inverdade vira verdade porque ela foi repetida muitas vezes. Era isso. E, ó, só para complementar, na visita realizada lá no município de Andradina, eles colocaram o ESUS, mas continuaram digitando em todos os outros sistemas. Eles não puderam abrir mão dos outros sistemas. Então, foi só um instrumento a mais. Pessoal, alguém mais querendo fazer uma declaração do ESUS? Por favor. Para o sistema, todo o né? Todo o Conselho de Educação Física, uma coisa interessante quando se fala de sistema, é sempre cima, solta para baixo, como a melhor maravilha do mundo, e, infelizmente, essa integração entre os sistemas é muito complicada.
não se dá para fazer assim de uma forma simples. São aplicações dentro do sistema, né, de programação, e cada sistema tem a sua programação, né? Então, é complexo. Essa discussão tem que ser levada à frente, tem que ser trabalhada para poder facilitar na ponta. Porque quem vai sofrer com isso é a população. Está sofrendo com a burocracia. Eu uso lá o SUS, eu uso o posto. Você chega lá, 10, 15, 20 minutos para fazer um cadastro, para poder colher as informações. Você tem que entrar no sistema, tem que ir no outro, tem que pesquisar aqui para poder fazer. E os próprios sistemas do Ministério não se conversam. Os sistemas que estão do Ministério, eles não se conversam. E essa informação para a população, estamos discutindo isso aqui no grupo. E essas informações para a população, eles acham que não existe, que está tudo errado, porque está errado, mas não entende que existe um para operacionalizar tudo isso. Né? Essa situação do Sul, quando a primeira conversa que eu, como presidente com a ZAT, a gente estava trabalhado, porque a gente tinha, naquela semana que eu acho que o vereador Batata falava diversas coisas na Câmara relacionadas a esse ponto, e eu também estou de forma muito assertiva para nós, a Alexandre estava junto com outros também. E, assim, naquele dia eu podia compreender toda a complexidade. Ele até falou que talvez a ZAT ia tornar um município grande, que fazia a integração entre o SUS e outros sistemas, poder aprender, né, que é possível ser feito ou não, mas ainda estava em algo que estava sendo aprendido. Mas essa questão do sistema é importante para saber. Vou dar um exemplo meu, a doutora, o Wesley, que são advogados, e a Stephanie também. Gente, eu vou fazer uma conta aqui boba, tá? Tá fazendo conta aqui, ó. Eu atuo, Thiago, PJ de São Paulo, eu tenho 2 sistemas. Tem o PECROC e tem o ESAG. Eu tenho a Justiça Federal, eu tenho o PJE, eu na Justiça Estadual. Eu tenho o PJ, na Justiça do Trabalho, eu tenho o PJE, que é diferente do PJE do PRF. Que dá conflito Direto. Aí eu tenho um processo nos tribunais superiores, o TST é um sistema, o STJ é um sistema, o STF é um sistema. Eu ainda tenho, como a gente está muito próximo do Mato Grosso do Sul, eu acabo tendo alguns processos aqui da divisa. Então, eu tenho alguns andamentos que eu faço no ESAG do Mato Grosso do Sul, que é diferente do ESAG de São Paulo. E eu tenho alguns processos no Paraná, que usam um outro sistema que chama ProJude. São muitas ilhas. Tem um dia que eu estou louco, eu imagino que vocês têm. E eu não tenho a quantidade de trabalho para a saúde. É assim, ó, Tiago, só complementando a fala do doutor Ângelo, porque ele também conversou comigo em relação ao ESUS, né? Na parte médica, o prontuário eletrônico do ESUS, ele é legal, ele é muito bom, ele é bem, né, completo, só que, infelizmente, a gente não pode trabalhar somente com o prontuário eletrônico, ele tem que se conversar com as outras áreas, com os outros serviços. Senão a gente fica focado só ali no atendimento médico e as outras demandas que tem dentro da unidade acabam se perdendo para um outro sistema. E aí acaba ficando mais um serviço, né? Mais um trabalho aí para os profissionais. Veja, como você falou, né? É complicado até para nós que estamos sentados. A secretária deu uma aula maravilhosa. E imagina para a comunidade, né? Está posto na cabeça da comunidade. E a comunidade quer algo rápido, gente. Ninguém quer chegar numa unidade e ficar esperando você digitar, você cadastrar, você recadastrar. Ninguém quer esperar isso. A pessoa está ali, ela às vezes está com uma demanda, está com dor, e fica ali aguardando. Você vai no sistema, consulta em outro, digita do outro, puxa do outro. Tudo é moroso. É tudo moroso. E sistema do Ministério é demorado. É sistema que roda, e às vezes para ir para a próxima página demora horrores. E a pessoa não quer isso. A gente está no momento que a gente não pode complicar. Né? A gente tem que facilitar, não complicar, né, gente? Vocês querem. Não estou dizendo que não temos que melhorar o sistema. Nós não podemos falar dos dados que parou aqui. Sim. É isso.
Pessoal, mais alguma dúvida? Senão, vamos passar para o próximo tópico, que a gente tem bastante coisa. Matérias pendentes. Não, matérias pendentes a serem. Não, já foi, né? Que é o 2.5.2. Matérias apresentadas pelo grupo de membros, nós não temos correspondências expedidas e recebidas. Recebidas, memorando 15.491/2026, que era o prazo de entrega do terceiro IPCA, que a gente cumpriu com a nossa reunião extraordinária. Nós recebemos um convite para participar de um projeto acadêmico, o Alexandre tem verificado quem quer participar ou não, e nós recebemos o memorando 20.097/2026, em 27 de março de 2026, trazendo o relatório anual de gestão de 2025. Correspondências expedidas. Ofício 13 de 2026, solicitação de auditório e salas do Salesiano para a realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde. Ofício 14 de 2026, solicitação de implementação de faixa de pedestre da UBS Dr. Marco Aurélio Pereira. Ofício 15/2026, solicitação de inclusão de materiais gráficos em ata de registro de preço relacionado à nossa questão da Conferência Municipal de Saúde. Solicitação de passes para a realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde, ofício 16 de 2026. Ofício 17 de 2026, solicitação de crachás e certificados para a realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde. Ofício 18/2026, encaminhamento dos comprovantes de liberação da terceira reunião para publicação. Ofício 19/2026, encaminha a nomeação de conselheiros municipais, foram as trocas que foram realizadas. E o ofício 20/2026, solicita informações a respeito de contratos e convênios. Matérias a deliberar nesta reunião. Parecer ad referendo do relatório anual de gestão para 2025. Eu vou já falar nele, porque fui eu que fiz. Como foi dito na nossa reunião extraordinária, nós tivemos no dia 26, a saúde, a Luciana tinha conversado comigo, né, no sentido de que ela estava finalizando o RAG, que fizeram o máximo possível para tentar antecipar. A princípio, ela tinha dito até que ia entregar no dia 30, mas foi possível antecipar no dia 27. E me deu tempo para que eu pudesse ler. E aí, o que eu fiz? E como eu já havia dito, eu tomaria essa liberalidade de fazer o ágio diferente para que a gente pudesse cumprir os prazos, né? Que são impostos a nós. E só um errinho, né? Porque eu tenho corrido, eu escrevi errado. Mas eu vou mandar para o Alexandre hoje. E nesse sentido, o que basicamente eu fiz? Eu condensei as informações dos relatórios anteriores com base naquilo que foi apresentado e estruturei. Porque os relatórios anteriores, todos os outros, como dito na reunião extraordinária, foram todos favoráveis com algumas ressalvas, então não teria por que o parecer das contas não fosse favoráveis com algumas ressalvas. Não fiquei esmiuçando ressalvas, até pelo tempo, não teria tempo para poder fazer, talvez incapacidade para fazer sozinho. Minha intenção foi, eu ratifiquei o que já foi apontado nos relatórios quadrimestrais anteriores, retificando aqueles apontamentos que foram anteriores às ressalvas e fazendo a aprovação ad referendum deste relatório anual para todos os senhores. Então, agora eu encaminhei para vocês. Você quer colocar lá na tela, Alexandre? Por favor, eu faço a leitura rapidinho, daquele jeito que o Thiago fazer a leitura. E a gente segue o barco. Parecer ad referendum no plenário. Relatório anual de gestão RAG 2025, Conselho Municipal de Saúde, interessados. Secretaria Municipal de Saúde, assunto: aprovação ad referendum do relatório anual de gestão RAG 2025. Relator: Thiago Bradren, do OAB 3771, presidente do Conselho Municipal de Saúde, representante do Lares Públicos da Sociedade Civil. 1. Trata-se de apreciação do relatório anual de gestão RAG 2025, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do memorando 20.037/2026, protocolado 27 de 3 de 2026, para análise da deliberação no âmbito do controle social do Sistema Único de Saúde e SUS.
O referido instrumento constituiu relatório obrigatório de prestação de contas da execução da programação anual de saúde, PAS para 2025, nos termos da Lei 8.142/90, Lei Complementar 141/2012, Portaria GM/NS número 2.135/2013, Portaria GM/NS número 750/2019, de estudo do módulo de planejamento. O prazo legal para apreciação de gestão de Jesus encerrou-se em 2026, circunstância que motivou a adoção de procedimentos excepcionais de aprovação ad referendo, previamente autorizado pelo plenário deste Conselho, em reunião extraordinária realizada em 26 de 3 de 2026. Na competência regimental do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do regimento interno públicos, compete ao Conselho Municipal acompanhar, avaliar, fiscalizar a execução das políticas públicas de saúde, exercer o controle social da aplicação dos recursos do CUSA, apreciar instrumentos de planejamento e prestação de contas da gestão municipal, deliberar sobre relatórios da gestão apresentada pela Secretaria. Tais atribuições decorrem essencialmente das competências previstas no artigo 7º deste regimento, que disciplinam o exercício do controle social sobre as ações do serviço de saúde. Registra-se que em reunião extraordinária realizada em 6 de 3 de 2006, o plenário deste Conselho deliberou expressamente pela autorização para essa presidência sob procedência e aprovação do relatório anual, em razão da exequidade do prazo legal para envio aos termos de estudos, na necessidade de cumprimento das obrigações legais previstas na Lei Complementar 141/2012, na regular apresentação dos relatórios quadrimestrais do exercício. Tal procedimento, enquanto que se respalda o poder deliberativo plenário, vai estabelecer diretrizes operacionais para o funcionamento do Conselho, conforme previsto no nosso regimento interno. Consta que nos relatórios demonstrativos quadrimestrais referentes ao exercício de 2025 foram apresentados ao Conselho Municipal, tendo sido primeiro quadrimestre parcialmente aprovado pelo plenário, segundo quadrimestre parcialmente aprovado pelo plenário, terceiro quadrimestre parcialmente aprovado pelo plenário em reunião extraordinária da 26 de 3 de 2026. Assim, verifique-se que o conteúdo do relatório anual de gestão RAG 2025 encontra-se lastreado em instrumentos previamente apreciados por este colegiado, ainda que parcialmente, que reforça a regularidade do controle social exercido ao longo do período. Na análise do relatório, o relatório anual de gestão 2025 apresenta identificação territorial, institucional do município, caracterização demográfica e epidemiológica, dados de produção assistencial do público municipal, descrição da rede física prestadora de serviços, demonstrativo da força de trabalho de saúde, execução das diretrizes e métodos e indicadores da programação anual de saúde, execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, registro das autoridades das auditorias realizadas, análises situacionais e recomendações para o exercício subsequente. O documento encontra se filtrado conforme o modelo de Jesus, constituindo instrumento oficial de monitoramento, avaliação das ações da gestão municipal. A aprovação na referendo, fundamento de autorização expressa do plenário, nas competências institucionais previstas no livro de governo de ponto, na competência do Conselho para deliberar sobre os clientes do planejamento e avaliação da gestão de fluxo, na necessidade de cumprimento do prazo legal estabelecido pela legislação federal, na regular apresentação dos relatórios quadrimestrais ao colegiado, na natureza excepcional do ato administrativo sujeito à posterior promulgação do plenário. Conclusão: diante do exposto, o exercício das atribuições regimentais que representantes do Conselho Municipal e considerando a deliberação plenária autoritativa concluída em reunião extraordinária de 26 de 3 de 2026, bem como a apreciação parcial dos relatórios dos quadrimestres de 2025, a forma que tem o relatório anual, determinando seu atual encaminhamento para a lei do sistema de Jesus, então o presidente ato sujeito à posterior homologação pelo plenário deste Conselho. A nossa pública, no caso, é a 30 de março de 2026, já vem bem. Tem uma correção que eu tenho que fazer, por exemplo, eu preencher lá, que eu vou fazer, tá? Porque eu esqueci de colocar a questão da prova parcial, porque pode ser ela fora, mas na pressa ele tem que estar mais rápido. Pessoal, se vocês acompanharam todas as prestações de contas, e o parecer foi pela aprovação com as salas, eu fiz um apontamento novo, somente seguindo o que já foi feito por este ponto, e mais no sentido da gente
para a gente prestar todas as informações necessárias aos temas legais que a gente tem. Agora eu coloco em discussão para que eu possa depois colocar, para que os senhores homologuem ou não esse meu parecer. Alguém tem alguma coisa a dizer? Ninguém tendo nada a pontuar, eu coloco em votação, no caso, votação simbólica. Aqueles que quiserem manifestar contrariamente a aprovação e exerçam sua manifestação individual. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Vamos para o próximo item. E agora é relatório final da comissão disciplinar. Como os senhores sabem, nós recebemos uma denúncia relacionada ao conselheiro gestor do DS, onde foi imputado a ele um fato e foi montado uma comissão para que a gente apurasse aqueles fatos dentro do que o regimento nos determina. Assim, foi constituída uma comissão formada por mim, pelo Ronald, pelo Luiz Gustavo Pavan, pelo Jacques Lima Pétia e pelo Helena Correia. Relatório final da comissão disciplinar. Nós encaminhamos a todos vocês, agora a gente vai ler a nossa posição e fica depois a critério de vocês concordarem ou não concordarem. Processo disciplinar 01/2025, denúncia formal, processo de ouvidoria 4.620/2025, interessado, Conselho Municipal de Saúde, investigado, conselheiro gestor, senhor Christian Menezes, apuração de conduta funcional compatível com exercício do mandato do conselheiro. Emenda. Processo disciplinar da Conselheiro de Saúde de Cura. Isso dos atribuições institucionais, fato ocorrido em unidade básica de saúde, instrução coletiva, provas documentais, divergência testemunhal, quanto à materialidade da reclamação grave, constata que está, é só para esperar que eu estou falando. Constatação de conduta incompatível com decoro, limite funcionário do mandato, violação de normas ambientais, competência administrativa de comas, como restrito à esfera disciplinar, eventual ilícito penal fora da esfera de atribuição desse conselho, encaminhamento do Ministério Público, aplicação de penalidade e advertência por escrito. Trata-se de procedimento disciplinar instalado no âmbito do Conselho Municipal de Saúde Comas, destinado à apuração de fatos ocorridos na dependência da unidade de saúde de 2 do Moarama, em 27 de outubro de 2025, envolvendo o conselheiro gestor Sr. Cristian Menezes. A instalação decorreu de denúncia formal apresentada pela senhora Karina, recepcionista da unidade à época, faltou incluir o Perdigão, né? Eu acho que eu esqueci de colocar o número do Perdigão também. Eu não corri. A gente eu pulei uma vez. Mas os fatos são iguais. As dois para o mesmo nível. E remetida esse conselho para a apuração administrativa. A denúncia atribui ao investigado conduta considerada agressiva em ambiente institucional, abordagem inadequada a servidores públicos exercício de sua função, interferência indevida na rotina administrativa da unidade e suposta manifestação verbal de cunho discriminatório. No curso da instrução processual, foram realizadas diversas oitivas, dado o denunciante que fez questão de esclarecer que ele foi chamado até o local no sentido de apurar determinada situação que a população não assomou, ou seja, exercendo seu papel legal de conselheiro. Do conselheiro investigado, a denunciante e o denunciante também atribuíram as suas denúncias, relatando que eles entendiam que o conselheiro de caso dela teria manifestado. Foi também ouvido o enfermeiro Wesley Pereira Pares, a gerente da unidade, senhora Denise Pares, bem como análise da resposta administrativa da unidade, dos documentos encaminhados pela autoria, das atas das reuniões da comissão disciplinar, foi assegurado ao investigado que exercício contraditório e a manifestação. Da delimitação do objeto da apuração. A exploração resiste única e exclusivamente à verificação de eventual
Infração administrativa decorrente de extrapolação das atribuições institucionais do conselheiro gestor, interferência indevida na rotina administrativa da unidade, abordagem incompatível com o decoro exigido do mandato, eventual constrangimento funcional a servidores públicos. Não constitui objeto dessa comissão a apuração de responsabilidade penal. Como eu disse, nós não somos e não temos poderes de investigar nenhuma notícia de fato. A gente encaminha para frente. Por quê? Nós não temos poder de polícia. A gente pode, no máximo, tendo aquilo que é a nossa competência. Dos fatos apurados. Testou em controvérsia nos autos que o conselheiro investigado compareceu à unidade básica de saúde, como eu disse, ele lá esteve segundo o pedido da própria população, uma vez que ele é um conselheiro atuante ali no bairro dele, e que na data dos fatos ele foi lá com o objetivo de declarar a suposta ausência de atendimento. Durante sua permanência na unidade, solicitou informações administrativas relacionadas à escala, o que está previsto em lei, diga-se de passagem, buscou interlocução com os servidores presentes, realizou questionamentos operacionais acerca do funcionamento do serviço e interagiu diretamente com a equipe em exercício. Houve divergência relevante entre os depoimentos colhidos, quanto à ocorrência de manifestações verbais específicas atribuídas ao investigado, inexistindo convergência testemunhal suficiente para a caracterização de infração disciplinar grave. Por quê? A denúncia tinha o mote de acusar que o Christian teria proferido palavras no âmbito da unidade de cunho homofóbico em relação a um médico e vereador aqui da nossa cidade, que na época prestava serviços naquela unidade. E durante a nossa apuração, nós tínhamos a versão do Christian e a versão do denunciante, porque o médico em si não testemunhou nada. Então ele também não tinha como saber se aqueles fatos eram verdadeiros. E as pessoas que foram ouvidas, até mesmo com verificações em loco, ninguém afirmou que houve tais dizeres na unidade. Portanto, nosso entendimento foi de que, em relação a essa situação do cometimento de um fato grave na unidade de saúde, entendemos que não houve. Ou ausência de prova que comprove que houve, porque nós temos duas versões distintas que não veio corroborada com nada. Nem do Christian, nem da pessoa que estava fazendo a acusação. Além disso, a dúvida para o réu, né? Exatamente. Então, no princípio básico do direito, na dúvida, para o réu. Todavia, nós estou evidenciando que a forma da abordagem adotada gerou situação tensa, funcional no ambiente da unidade, interferência na dinâmica administrativa. O que a gente quer dizer com isso? Que foi uma situação atípica, que gerou estresse no todo o fluxo lá, mas que, a princípio, nós apuramos esse sentido. Foi uma situação atípica, mas não no sentido, nós não temos como comprovar se houve ato ou não ato, como ocorre. A instrução processual revelou a confirmação da presença do investigado na unidade, confirmação da interlocução direta com servidores ou com prestadores de serviço, existência de confronto verbal com a colaboradora da unidade, inexistência de confirmação testemunhada convergente acerca da alegada manifestação discriminatória, negativa expressa do investigado quanto à prática da conduta. Assim, embora não restasse comprovada a infração disciplinar, verificou-se a atuação incompatível com os parâmetros institucionais no exercício da função, ou seja, no sentido de tratar com respeito, de evitar o confronto. Volto a dizer, conselheiro de saúde, conselheiro do IBS não é policial da saúde, a gente é conselheiro, a gente fiscaliza o exercício da polícia pública. Nós não podemos chegar com o crachá lá, sou autoridade aqui e vai ajoelhar no milho. Não existe isso. Eu sou autoridade, né? Nos termos do regimento interno deste Conselho, compete ao Conselho apurar condutas funcionais de seus membros, exclusivamente nessa área administrativa disciplinar. Eventual verificação de ocorrência de infração penal, inclusive quanto à alegação da manifestação de cunho homofóbico, não se insere na competência deste órgão colegiado, constituído matéria afeta aos órgãos de persecução penal. Dessa forma, eventuais elementos considerados pelos autos que possam indicar prática de ilícito penal deverão ser encaminhados ao Ministério Público, que é o órgão que cabe para poder fazer isso. Assim, nos termos do artigo 21, inciso 1, a linha B do regimento interno deste como configura a infração disciplinar a violação de normas regimentais de conduta inerentes ao exercício do mandato. A atuação do investigado, ainda que motivada por legítima preocupação
com a prestação de serviços públicos, extrapolou os limites institucionais da função fiscalizatória do conselheiro, ao promover abordagem direta a servidores da entidade operacional, interferir na dinâmica administrativa do local, sem mediação institucional adequada, gerar ambiente de constrangimento funcional. Tal conduta caracteriza a violação do dever de observância do decoro inerente ao exercício do mandato. Dosimetria da medida disciplinar. Para fins de definição da penalidade aplicável, essa comissão considerou a ausência da comprovação de infração grave, inexistência de incidência comprovada, relevância institucional do cargo exercido, necessidade de preservação da autoridade normativa do Conselho, caráter pedagógico, preventivo e sanção administrativa. Conclui-se tratar-se de irregularidade funcional de natureza leve. Da conclusão, diante do conjunto probatório analisado, a comissão conclui. Conduta do conselheiro Christian gestor configurou a atuação incompatível com os limites institucionais da exercício do mandato, caracterizando violação ao dever de observância das normas regimentais e do decoro funcional. Não restou comprovado, entretanto, infração disciplinar grave apta a justificar a penalidade mais severa. Do parecer final, pela aplicação da penalidade de advertência por escrito, regulamento artigo 21, inciso 1, a linha B do Ministério deste Conselho, pelo encaminhamento da cópia integral dos autos ao Ministério Público, à Câmara Municipal, à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde, para análise de eventual ocorrência de infração penal relacionada aos fatos narrados da denúncia, pela recomendação de que o conselheiro observe no exercício das atribuições os canais institucionais adequados de fiscalização e interlocução com a unidade de saúde, sob pena de aplicação de substâncias mais gravosas em caso de reincidência. Submeto o presente relatório de apreciação do plenário deste Conselho Municipal de Saúde. Só vamos fazer uma finalização, pessoal. Tem um fato aqui que vocês vão observar que a gente não citou, que é a questão do um emoji que ele mandou na internet. Ele tem como diria ter particular dele. O conselho está aqui para apurar o que você faz em nome do conselho. Se ele está num grupo de WhatsApp particular, privado, se ele mandou ou não mandou, aí é ele, com quem ele ofendeu, busque os meios judiciais cabíveis e não cabe a nós julgarmos. Essa questão aqui do enquadramento, assim, a gente precisa entender que a gente não pode, e isso tem acontecido muito na jurisprudência, já fico alerta para todos os conselheiros, existem vereadores que perderam o mandato por causa disso, existem deputados sendo investigados em relação a isso, dependendo da abordagem, teve um caso, se não chegou um paciente a morrer. Um deputado foi até a unidade de saúde e impediu o atendimento do paciente. E essa pessoa está respondendo crime, processo crime, por homicídio. Então, a gente precisa entender o seguinte, a gente pode fiscalizar, mas quando a gente vai ao local fiscalizar, aí muitas vezes mas vocês vão igual cordeirinho, tem que se identificar? Não, tem que se identificar. Por quê? Porque para a gente poder ter acesso às situações, você precisa ter a autorização do gestor do local. Então, a gente vai, se identifica e fala, olha, eu sou conselheiro de saúde, vim aqui acompanhar o trabalho, verificar como está sendo as situações, e não chegar dando carteirada, porque nós não podemos fazer. Se a gente entende que está acontecendo algo grave, nós temos o dever de buscar o quê? A autoridade competente. Ó, está tendo aqui uma omissão de socorro. Por isso que resolve isso, gente. Não pode falar. A omissão de socorro é crime. Então, não somos nós. Então, assim, não é que eu fico dando de exemplo, mas já trazendo para o escopo que, ao nosso ver, houve um exagero lá na hora de fazer a verificação. Mas não que também não deixe de ser nobre a tentativa dele. Ele estava lá tentando ajudar a população. Uma vez houve uma denúncia de atraso de andamento, e ele estava ali, de certa forma, me ajudou, porque na época, eu lembro que ele entrou em contato comigo, eu liguei para a Tuca, e a Tuca nos ajudou lá a resolver o que estava acontecendo. Na verdade, doutor, está fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Sim. Doutor, eu olho ele assim, ele tem até boa vantagem, ele é um grande liderança, grande liderança, mas a gente pega isso como exemplo, porque vai sair os nossos crachá, da gente chegar nas unidades, sabendo conversar. Né? A gente tem que respeitar desde uma unidade de saúde, desde o médico até uma faxineira que limpa. Né? Porque, como o doutor Thiago falou, que tem muitas pessoas
já chega lá xingando, já entra na frente xingando as meninas que estão sentadas ali. Aí já chega médico, enfermeira, psicólogo, farmacêutica, faxineira, a dentista. Então, eu acho que a hora que esse crachá chegar, a gente tem que usar sabedoria. Pavano, o seu Pavano quer falar. Tá bom. Nossa, Presidente, boa noite, presidente. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite. Estou apanhando aqui nesse negócio aqui, hein? Meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos lá. Ô, presidente, boa noite, nobres conselheiros. Por gentileza, eu não sei se o senhor ouviu o meu áudio, né, que foi enviado no WhatsApp da comissão, como eu não tive nenhum feedback lá, presidente, eu não cheguei a receber nada também, referente ao que eu passei para o senhor lá no áudio, por gentileza. Eu não sei se o senhor ouviu o áudio lá, se o senhor teve um tempinho para ver o áudio, né? Como foi perguntado lá no áudio lá, e eu não tive nenhum respaldo aqui, então eu gostaria de saber se o senhor conseguiu averiguar essa situação aí para nós, aí, por gentileza. Ô, Pavano, eu ouvi o seu áudio, ele estava na Unimed, na hora do consolo. Mas a questão, a sua situação está complementada, está compreendida dentro do parecer, onde nós colocamos que é contemplada que estava prestando serviço relevante, ele foi lá para atender o chamado da população. Eu fiz questão aqui de falar por 2 vezes, até no meu discurso aqui, que o Christian foi lá em razão de atender, fazer o serviço dele, o serviço relevante, buscar ajudar a população, e nós colocamos isso. Então, entendo que, de certa forma, está contemplado. Realmente, presidente, o meu áudio aqui está chegando um pouco delicado aqui, eu não consegui compreender, infelizmente. Mas era referente à questão, se foi colocado, acrescentado no auto, presidente, referente à ida do conselheiro até a unidade referida, se foi acrescentado aí nos autos, para que quem for ler o auto possa também entender o porquê o conselheiro foi até aquele local. Eu não... Foi essa a minha voz aí no áudio que eu enviei para o senhor, referente a estar colocando o porquê que ele foi até lá, né? Qual foi, se foi um chamado, se foi uma averiguação que ele foi atender na UBS. E o meu posicionamento foi esse, presidente. Eu não consegui ouvir aqui se o senhor conseguiu acrescentar, se deu tempo ou não, mas essa é a minha fala. Só, logo no início lá do item 3, o Pablo,
Restou incontroverso no auto que o conselheiro investigado compareceu à Unidade Básica de Saúde, Moarama 2, na data dos fatos, com o objetivo declarado de verificar suposta ausência de atendimento médico. Durante sua permanência, solicitou informações administrativas relativas à escala médica, buscou interlocução com os servidores presentes, realizou questionamentos operacionais acerca do funcionamento do serviço, interagiu diretamente com a equipe de exercício. Ou seja, ele exerceu a sua função. Talvez ele tenha exacerbado lá na hora de falar, de se dirigir, mas ele estava dentro daquilo que ele não foi lá porque ele quis, ele foi porque ele foi chamado. Eu deixei isso muito claro na hora que eu falei aqui. Eu entendo que aqui já está contemplado aquilo que o senhor solicitou, mas o Christian, ele foi até o local, ele volta a falar, até para ficar registrado em ato, que ele esteve até no local para exercer um relevante papel, que é o quê? É fiscalizar, é verificar como que está a unidade, se a unidade está prestando um serviço, se tem fila, se não tem fila. Ele foi prestando um serviço relevante. O que a gente precisa aprender é que não adianta ficar gritando. Gritou, você perdeu a razão, por mais razão que você tenha. Então, acredito que dentro do que a gente apurou, que a única falta que nós conseguimos ver, verificar, foi nesse sentido. O restante, ou não cabe a gente investigar, ou na dúvida é para eles, entendeu? Porque não tem como provar. Seria nesse sentido. Muito bom, muito bom. Então foi acrescentado, então, o motivo dele estar na UBS. Esse é o meu foco. Foi acrescentado, então, no auto, presidente. Está contemplado. Tá, agradeço, então. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, mais alguém tem alguma coisa a colocar relacionada a esse relatório? Podemos voltar à apreciação do mesmo, para a gente encerrar essa questão. Tem alguém que escreveu? Não. Aí, deixa eu ver. Gostaria de fazer uma... o Wesley mandou uma mensagem e eu vou ler. Gostaria de fazer uma observação sobre o caso. Em conversa com gestores da UBS, verifiquei que há uma comum sobre a atribuição dos conselheiros locais e regiões, conselheiros integrantes desse conselho. Considerando que o conselheiro local não é compulsoriamente o conselheiro municipal, tem que ser interessante ser realizado um treinamento com certificação para os membros conselheiros destes conselhos locais, considerando ainda a importância da matéria, que este treinamento tenha a participação dos diretores das UBS e colaboradores das artes, ou administração municipal. Eu concordo também, eu acho importante a gente, até para poder esclarecer certas funções, porque, de fato, às vezes a gente é eleito por conselho, mas a gente não necessariamente sabe as atribuições que aquele conselho tem que fazer. E é o que eu falo, isso que me motiva às vezes de estar aqui. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem, mas a vontade delas de querer ajudar é tanto que às vezes ela entra num negócio que ela não tem noção necessária do que é, mas a sua vontade de ajudar é tanta que ela se expõe, tem remuneração, não tem nada a estar aqui para ajudar. Por isso que eu sou sempre da valorização. De valorizar quem está aqui. Valorizar quem que luta pela saúde ao mesmo tempo. Não só nós aqui, mas os conselheiros locais também. Mais alguém? Posso colocar em votação? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Legal. Informes. Requerimento do conselheiro Luiz Pavan e requerimento do conselheiro Nilson Marques. Você está aqui comigo, Alexandre? Mas eu posso chamar? Pode. Ele hoje me ligou, ele disse que ia fazer dois requerimentos, nós vamos deixar para a próxima reunião, beleza? Porque aí ele vai estar aqui, então não deixa para a próxima reunião, ainda vai fazer, entendeu? Você já antecipou, beleza? Não tem problema. Rafael, você quer colocar sobre os seus requerimentos?
Presidente, eu solicito ao Conselho o adiamento também para a próxima reunião, devido às minhas condições aqui, tá? Eu agradeço. Obrigado. Porque eu estou com frio. Das comunicações dos conselheiros mediante inscrição antes do início da reunião, não temos. Do presidente, não temos. Outros assuntos de interesse do Comus e da SMA. Foram dois temas que foram abordados nas reuniões passadas, e aí nós tínhamos pedido na época do secretário municipal, só esclarecer, porque foram temas que foram discutidos, foram comentados tanto na audiência pública quanto na mídia e tudo mais, e aí nós tínhamos pedido para o secretário, à época, fazer um comentário a respeito, para que a gente tivesse a par a respeito, por mais que acho que os dois assuntos aqui, ambos são interessantes. Que é a questão de mais de 2.000 consultas deixam de ser realizadas por mês nas UBS por ausência dos pacientes, e o outro ponto seria os apontamentos do TCE em relação ao convênio com a área de saúde e demais contratos com a área de saúde. Luciana, vai ser você, vai ser a Fama, quem vai estar falando? Eu posso falar. Em relação à questão das consultas, existe o filtro em relação ao sistema para que as unidades pudessem aí avaliar. Porque a gente queria implementar a questão do WhatsApp, da proximidade através de meios de comunicação entre a população e as unidades. Para isso, a gente tinha que ver, para justificar, inclusive, a implantação disso, se de fato teria motivo ou não. Então, por isso que foi feito o levantamento aí das faltas, das ausências do paciente em relação às consultas. Nós não imaginávamos, naquele momento, né, que seriam tantas. Então, quando a gente viu o número, a gente assustou e entendemos ser importante a questão aí da implementação de um sistema que pudesse dialogar com o paciente, avisando ele data de consulta, confirmação e assim por diante. Isso já foi implementado e a gente passou aí, né, Tuca, a fazer o monitoramento disso, e a gente já vem observando aí melhoras a ponto da gente conseguir otimizar as cotas que são, que o paciente diz que não vai poder comparecer, porque ele tinha algum outro compromisso, e aí, então, a gente, inclusive, está conseguindo aí remanejar essas cotas. Então, isso, né, eu acho que a matéria, quando saiu, ela foi extremamente pejorativa. Na hora a gente conversou, eu, o doutor Daniel, juntamente com a Zati, porque a gente não acha correto culpabilizar ninguém, né? O absenteísmo é uma realidade, a gente tem que ficar, né, que a gente tem por obrigação, enquanto gestão, monitorar o absenteísmo e pensar em ferramentas de melhoria, sempre. A população tem a sua parceria? Sempre também, né? O Comus, a gente tem que divulgar a informação, temos 100 cotas, quantas os pacientes estão utilizando? Existem várias desculpas para isso, né? Mulheres que têm família, que não conseguem faltar do emprego, ou que até pode pegar um atestado, mas no serviço eles, né, forçam a não receber, até ponto, né, de demissão ou algo do tipo. Então, assim, acesso é diferente de acessibilidade. A gente precisa sempre melhorar a acessibilidade. Acho que a Araçatuba, ela fornece vagas, ela está, né, disponível para a população, mas às vezes a necessidade da população nem sempre é aquela que eu imagino que ela tenha. Então, a gente está melhorando isso. Eu já escutei vários pacientes dizendo que melhorou. Eles, inclusive, conseguem trocar. Às vezes, um paciente, na hora que informa que não consegue ir na consulta, só que ele conseguiria ir no dia seguinte. Se no dia seguinte a unidade já sabe de uma desistência, ela já consegue encaixar. Então, tudo isso está sendo manejado aí pela ZAT, através aí do apoio do WhatsApp. A vinda de um futuro aplicativo também vai auxiliar nesse sentido, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão dos apontamentos do Tribunal de Contas.
Então, existe a seletividade. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas vai lá e pega alguns convênios e contratos de gestão para poder monitorar. Dentre aqueles que ele selecionou, o convênio 33, que é da atenção primária, foi selecionado. A ZAT tem 2 convênios com Araçatuba, o 32 e o 33. O 32 não entrou na seleção, tá? O 33 entrou. E como qualquer outra questão, o Tribunal de Contas, quando ele não entende alguma coisa, ele vai perguntar, né? Ele vai questionar, ele vai perguntar. Então, é isso que ele fez. Então, existem algumas coisas que ele ficou na dúvida na hora das informações, e aí ele pergunta, como qualquer outro. Então, eu falo assim, é a primeira vez que o tribunal questiona ou faz perguntas? Não, ele todo ano faz. Então, assim, né, a gente está tranquilo nesse sentido, nós estamos passando todas as informações foram levantadas, tudo aquilo que eles solicitaram está sendo disponível, inclusive o convênio 32, que não foi selecionado, já foi renovado, né, que é da saúde mental. O convênio 33 já está em fase de análise, né, a Tuca, inclusive, participou da última reunião, né, Tuca? Onde a ZAT também montou um cronograma para análise. Então, assim, para poder já pensar na renovação. Então, isso tudo está dentro da rotina da Secretaria de Saúde. O que eu entendo que, de repente, que até falei para a Pamela, hoje, inclusive, reforcei, da importância da gente ter o Comus para dentro da secretaria, podendo acompanhar alguns movimentos. Então, a questão da comissão que vocês falaram em relação ao financeiro, não são todos, e a Pamela até me explicou isso, não são todos os convênios, contratos que vocês têm por obrigação estar presentes, mas é o que eu falei, a gente faz o convite independente da obrigatoriedade, né, porque a gente entende a importância da participação de vocês. Então, nós vamos montar um cronograma, o que eu também escutei, assim, às vezes, da dificuldade de casar os horários, os dias. O que a gente vai fazer é tentar montar um cronograma com diferentes horários para cada convênio, para cada reunião, assim, né, relacionada à questão do monitoramento, para tentar aí a participação do maior número de membros do conselho. Mas a gente também tem tempo limitado, né, a gente também tem aí uma organização interna com diferentes departamentos que a gente precisa casar esses horários e essas datas. Então, a gente vai fazer um esforço tremendo para esse cronograma, a gente vai disponibilizar previamente para vocês, para que a gente possa conseguir aí a participação. Teremos todos os membros? Não, mas eu entendo da representatividade. Então, é o que eu falo, quando eu participo de uma reunião e eu estou representando uma classe, eu preciso fazer devolutiva para essa classe que eu estou representando. Então, acho que é nesse sentido que a gente vai montar também um cronograma para que isso possa fazer. A doutora Jéssica está aí, se ela puder também, né, acrescentar alguma coisa, e a Tuca, mas isso é o que me cabia hoje passar para vocês. Só vou fazer uma explicação. O que o tribunal, ele, em razão do montante de contratos, várias situações serem analisadas, é que nem o controle também da CGU. Ele não faz uma análise de todos os contratos que a gestão faz. Ele seleciona alguns, às vezes com um pouco mais de interesse, porque muita gente está falando, eles fez fato, outros porque sorteou, e o tribunal vai lá e verifica. E aí ele faz apontamento. Se ele entende que é um apontamento simples, ele monta um apartado. É a rotina do Tribunal de Contas. Então, só para explicar aos senhores. Por isso que eu falo, pô, o tribunal não está fiscalizando, não, porque o montante é muito grande. Você imagina, cada unidade do Tribunal de Contas, ele analisa vários municípios, não só o município onde ele está presente. Então, por isso que é feito por amostragem. A CGU é a mesma coisa. A CGU não consegue. Vou dar um exemplo, um fato que chama muita atenção, que é a questão do escândalo do INSS. Nossa, por que a CGU demorou tanto para buscar informações? Por quê? Porque, na verdade, a CGU faz por amostragem. Ela já tinha um indício, por causa de advogados que entravam com várias ações relacionadas à questão do INSS, e aí
Foram feitas diversas atas, o período da CGU não quis investigar, o outro período da CGU falou, peraí, vamos pedir a amostragem disso daqui para a gente ver o que está acontecendo? Porque tem muita gente reclamando. E aí verificou-se algo nebuloso dentro daquela situação, e aí foi lá e depois montou-se uma operação junto à Polícia Federal e verificou-se a questão do Santo INSS. Então, só para trazer e amostragem, eu sei que eu gosto de pegar um exemplo grande para a gente tentar entender o que é. Então, é isso. Então, o tribunal faz essas mensagens para mostrar. O que é importante a gente saber? Porque, vou dar um exemplo. Eu fui na Câmara para fazer, pedir voto para a fé, aí uma determinada pessoa vai dizer, pô, tem apontamento no tribunal, o conselho não faz nada? Eu falei, amigo, não estou nem sabendo que tinha apontamento no tribunal. Aí você, Thiago, você está muito passivo. Eu falei, não estou passivo, eu não estou aqui para encher o saco. Vocês estão achando que eu ia ser eleito como presidente do Conselho de Saúde para ficar enchendo o saco da administração? Vocês estão muito errados. Eu estou lá para tentar ajudar. Não acho que eu vou ficar fazendo politicagem, porque eu já falei que eu não vou fazer politicagem. Eu posso ter minhas opiniões políticas, minhas opiniões, que às vezes a gente diverge e muito com alguns posicionamentos do próprio prefeito municipal. Mas eu não vou ficar transformando isso aqui nessa situação. Então, essas pessoas estão muito decepcionadas comigo. Eu achava que eu ia ficar criando, não vou, não é minha prática, esquece que não vou fazer isso, nunca fiz na minha vida. Vai ser hoje que eu vou fazer isso. Só que, o que eu falei assim? Para não falar que a gente não está perguntando, conversei com a minha diretora achou por bem a gente fazer o questionamento, para pelo menos explicar para o conselho, para depois não falar, ó, eles não vão fazer nada, eles são tudo beleza. Então, foi mais nesse sentido. Pessoal, eu tinha um recado que eu esqueci de falar. O recado é o seguinte, dia 16, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a equipe da Urgência e Emergência, convidou o conselho para a gente participar de uma visita lá na obra do novo pronto-socorro. O horário a gente ainda está para estipular, mas assim que tiver, a gente vai encaminhar para todo mundo. É importante o máximo de pessoas para participar desse tipo de visita, por quê? Porque mostra o controle social sendo efetuado no fato. A gente vendo como estão as obras, não ficando disso que me disse na internet, que eu falo para vocês, isso tem matado o mundo das coisas andarem bem. Então, fica já o convite, era isso que eu tinha esquecido, eu falei que eu tinha algo para falar, eu tinha esquecido, mas eu fui buscar aqui na internet, no meu WhatsApp, tive as anotações, é nesse sentido, dia 16. Amanhã, como o pessoal metade da equipe está fora, não sei se a gente vai ter aquela visita do PS, né? Acho que não. Então, fica a semana que vem a gente vai. Oi? Eu ia te pedir, se possível, a gente deixar para outra semana. Agora sim, se de repente, o Tuca, você e a Luciana, se de repente quiserem se organizar para ir já no pronto-socorro amanhã, aí vê a agenda de vocês. Mas aí nas unidades a gente retoma na outra quinta, conforme eu tinha sinalizado. Pode ser? Vocês preferem, pessoal, amanhã ir lá no pronto-socorro, conhecer lá como está sendo a construção, acompanhar? Por favor, se manifestem. Pode ser uma... Lembrando, gente, posso só lembrar uma coisa? Não sei se todos têm consciência, mas que a reforma do pronto-socorro é uma contrapartida do Unisalesiano, né? Então, assim, aquele recurso de COAPs, de um convênio, então a gente precisa sempre pensar, né? É a primeira vez que o município faz um convênio com o SALE através da ZAT? Não. Então, né, o município já tem um convênio com o Unisalesiano, que é o COAPs, que é aí a contrapartida de recurso financeiro para apoio daquilo que o município precisa também. Então, da gente lembrar da importância, né, e da existência, inclusive, de um convênio anterior, já com muitos anos aí instituídos. Pode falar. O que o Wesley colocou ali, acho que eu tinha até colocado minha ajuda, gente. Eu concordo, a secretária tinha marcado para o dia 16, né, que é de folga, no caso, amanhã também estarei de folga. Mas eu acho nada melhor do que esperar a secretária voltar, né, como muitos aí que estão, a gente já está ouvindo, né,
eu acho bem melhor, né? Porque a gente tira todas as dúvidas com ela, a doutora aqui. Ok? Então fica aí, vai. Deixa eu continuar. Amanhã suspende as visitas nas unidades. De repente, já secretária da vida, meu doutor Zanata, né? De repente, chega de cinema, convida até o próprio doutor Zanata para estar junto. Aí que legal. Pessoal, é isso. Mais alguém? Então fica por dia 16. Eu não tenho perdido, porque eu acho que amanhã eu vou fazer mais uma visita para o Alimento. Passando mal. Não, eu tô todo mundo chato mesmo. Ô, moça, qual é o seu nome? Não, eu acho que a vesícula não está falando. Ele, ela pegou que precisava fazer uma participação numa reunião com o e Obrigado, seja bem-vinda. eu posso fazer uma foto com vocês depois? Claro. Pessoal, é isso. Não tendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença de todos que estão aqui, aqueles que estão pela internet, e ficamos com uma próxima reunião no dia. Um abraço, fiquem com Deus.